A soberania de Deus é o tema de hoje, sobre o caos na terra. Bispo, a terra está em caos. Está em caos desde quando? Desde que alguns dias atrás, aí 5 dias, o Hamas entrou lá em Israel e bombardeou e matou um monte de civis. Não, amado, a terra está em caos desde a queda do homem. Desde Adão, no paraíso, nós estamos vivendo crise após crise. E quando essa crise vai cessar? Essa crise só vai cessar quando Jesus voltar. Enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo que jaz no maligno, nós estaremos vendo caos na terra. É o tema de hoje. Mas assim como tem caos na terra, existe a soberania de Deus sobre o caos na terra. Ou seja, nada está fora do controle do nosso Deus. Deus não é um velho caquético que está lá no céu, eu sempre digo isso, batendo, cabeça, falando, o que está acontecendo lá embaixo? Pelo contrário, Ele é soberano. E nós vamos estudar hoje sobre a soberania de Deus sobre o caos na terra. Nós vamos começar lendo a palavra de Mateus 26, ou melhor, 24, versos 6 a 8, que diz assim: é Jesus falando: e certamente ouvireis falar de guerras. Você tem ouvido falar de guerras? Jesus disse, certamente ouvireis. Então, olha só, uma palavra se cumprindo nos dias de hoje. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Eu queria que você já recebesse essa palavra do Senhor Jesus no seu coração. Você está ouvindo falar de guerra? Você liga o noticiário, você liga a rede social, é guerra, é bomba, é foto, é vídeo. Jesus disse, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Você que fica desesperado, é o fim, acabou, vai vir a bomba. Calma, a Bíblia diz que esse é o princípio das dores. Jesus diz, não vos assustei, ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. O que nós temos visto é essa promessa se cumprindo, essa profecia se cumprindo. Guerra, rumores, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto em vários lugares. E ele vai dizer no 8 fechando, porém tudo isto é o princípio das dores, como eu acabei de dizer agora há pouco. Então, que tudo que você está vendo ao redor, que todo esse cenário caótico de caos no mundo, não deixe com que o seu interior fique em caos. Que você fique com as palavras de Jesus, não vos assusteis. É necessário que essas coisas aconteçam, mas não é o fim, é o princípio das dores. Que essa palavra edifique o seu coração. Curve a sua cabeça na sua casa, nós vamos orar e falar com Jesus. Pai amado, Deus bendito, Rei de reis e Senhor de senhores, te damos honras e glórias mais uma vez. Obrigado, Jesus, por essa noite poderosa. Obrigado, Jesus, por esse momento que nós temos a oportunidade de crescermos em graça e conhecimento. Eu te louvo, Jesus, porque este altar é um altar firme, este altar é um altar que ensina a tua palavra. Nós somos, Pai, um ministério apostólico enviado para trazer clareza, para revelar, Senhor, para edificar, Jesus, vidas através da sã doutrina. E hoje não será diferente, não está sendo diferente. Nós já podemos experimentar da ação do teu Espírito. E nessa hora, Jesus, nós aquietamos o nosso coração. Se alguém entrou nessa live, Pai, com medo, assustado, nós oramos sobre essa palavra que diz, não vos assusteis. Jesus, tudo está no teu controle, e eu creio que essa mensagem vem produzir ainda mais esperança, ainda mais paz, ainda mais alívio e conforto no coração dos teus filhos. Que o Senhor possa me usar, mas que não seja eu, Fernando, mas o Senhor, através de mim, a falar com a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que assim creem, digam amém, amém e amém. Meus irmãos amados, povo de Deus, povo bendito, nação santa, aqueles que são filhos de um pai de amor bondoso, que não são filhos de um pai que pesa a mão, mas um pai que é amor, aqueles que têm paz, aqueles que têm gratidão, aqueles que têm o fruto do Espírito, bondade, longanimidade, paciência, aqueles que têm, tudo que a Bíblia diz de bom em seu interior. Se esse é você, diga amém e amém. Somos nós. Olha só, existe uma coisa, eu queria iniciar dizendo isso, que você deve saber guardar hoje no seu espírito, você deve guardar hoje para o resto da sua vida, que nós devemos, como igreja de Cristo, sempre perseverar. Nós não podemos, como igreja de Cristo, olhar as coisas ao nosso redor e ir retrocedendo, e dando passos de medo e se acuando. Não, nós devemos sempre perseverar. E nós precisamos entender que não podemos entrar numa discussão de que
olha, será que Deus sabe o que está acontecendo? Não deixe o seu coração ir para esse lado. Nós devemos sempre perseverar e também preservarmos a questão da soberania de Deus. O que é isso? Deus é soberano, essa é a verdade. Nós não podemos entrar em questionamento sobre a soberania de Deus. Eu sei que isso acontece porque essa é uma das formas com que o inimigo usa. O inimigo é astuto. João 10:10 fala que ele rouba, mata e destrói. Então, ele rouba muitas vezes o quê? A certeza, a convicção. Ele coloca medo para destruir. Eu vou falar sobre isso hoje. Então, nós não podemos esquecer sobre a soberania de Deus. Essa é a verdade. Vamos começar já declarando essa verdade. Escreve aqui no chat. Eu gosto que você escreve em caps lock, em letra grande aí. Escreve: Deus é soberano. Muitos não entendem isso. Muitos questionam, cadê Deus? Cadê isso? Mas, amados, Deus é soberano. Jesus falou, não vos assusteis, ainda não é o fim. Ele diz, essas coisas precisam acontecer. Não foi o que nós acabamos de ler? Eu quero ler agora 2 Coríntios 13:8, que vai dizer assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Jesus é a verdade. Ele falou, eu sou a verdade. Então, nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Então, eu creio que você está aqui hoje conectado comigo, é porque existe uma sede muito grande em sua vida de ouvir uma palavra de verdade. As pessoas que já têm o hábito, que são membros do nosso ministério, elas já estão habituadas a ouvir uma palavra de verdade. Nós não ficamos aqui inventando lorotas, contando histórias ou narrativas que não tem nada a ver com a verdade bíblica. Você vê, nós estamos sempre com a palavra aberta, nós estamos lendo. Paulo falou, olha, nós estamos aqui com a verdade. O que ele diz, né? Não podemos nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, o que nós estamos fazendo aqui? O que você faz conectado comigo nesta quinta-feira? Nós estamos aqui para ouvir uma palavra verdadeira. Nós temos essa sede em nossa vida de ouvir uma palavra que produz herança. E nós estamos aqui para, como eu disse, preservar essa verdade, perseverar nessa verdade. E eu quero que você leia comigo, então, uma das definições de soberania. O tema de hoje é isso, é a soberania de Deus sobre o caos na terra. Eu queria que você lesse aqui na palavra comigo uma das definições do que é Deus ser soberano. Nós vamos ler primeiro Crônicas 29, 11 ao 13, que diz assim: teu Senhor é o poder e a grandeza. Eu pergunto, de quem que é o poder e a grandeza? As pessoas hoje atribuem isso muito ao diabo. Não, o diabo é grande, o diabo é poderoso. E quem é Deus? Deus eu não sei. Deus, ele está preso numa cruz, como pinta a igreja católica. Deus está lá com aquela cara de emasculado, de coitado, ou se não é o Deus hippie, paz e amor. Agora, o diabo é grande. Não é isso que diz a palavra. Vamos lá, vamos ler junto. Teu Senhor é o poder e a grandeza e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu exaltaste sobre chefe sobre todos. Olha só quem é o Deus que nós servimos. Você precisa se lembrar disso no momento de aflição. Você precisa se lembrar disso no momento de angústia. Você precisa ir para a palavra para ver quem é Deus. Deus nos deixou a sua palavra para isso produzir paz no nosso coração. Jesus falou, eu tenho dito essas coisas para que vocês creiam em mim e tenham paz. Não é guerra, é paz. Aí ele fala, no mundo você vai ter aflição. Mas ele falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse é o Deus que está sobre a terra, tudo nos céus, na terra, tudo é do Senhor. Ele está exaltado sobre todos os chefes, sobre todos. O verso 12 diz, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira louvando o Todo-Poderoso. A soberania de Deus consola o nosso coração. Quando nós vimos uma das definições de soberania de Deus, então quer dizer que eu sou guardado pelo guarda de Sião, é o que diz o salmista, né? E diz que o guarda de Sião é o Deus que é exaltado sobre todos. É o Deus que tem a grandeza, a vitória, o poder, a majestade, o domínio. Então nós estamos do lado desse Deus. Sim, nós fazemos parte deste corpo. Esse é o Deus que nós servimos. Então veja, uma afirmação de alguém que não era de Deus. Eu vou mostrar agora, a afirmação de alguém que não era de Deus. Uma pessoa que, não era de Deus, mas conheceu a grandeza de Deus. Assim também, eu creio que vai acontecer nesse tempo. Pessoas que são ímpias, que não são de Deus, mas que vão reconhecer a grandeza de Deus através dos poderosos feitos do Senhor. Em Daniel 4:34 diz assim, mas ao fim daqueles dias então é Nabucodonosor que está aqui relatando.
alguém que não era de Deus, mas que experimentou e viu a grandeza de Deus. Ele diz: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Olha só que coisa maravilhosa. O Espírito, Deus, ele dá o entendimento. Ele dá para quem? Para quem ele quiser. Um ímpio aqui tornou a ter o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Ele vai dizer no 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, olha lá, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Olha como Deus opera. Isso aqui é a visão de alguém que não era de Deus, olhando e falando: esse Deus que eu olhei para o céu e contemplei e louvei a sua grandeza, ele opera com o exército do céu e também com os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer: que fazes? Então veja que nós não podemos questionar a soberania de Deus. Quem vai dizer para Deus: por que o Senhor está fazendo isso? Quem é o Senhor? Não há quem possa deter a mão do Senhor. Aqui nós vemos um rei ímpio olhando para a grandeza de Deus e afirmando, confessando, atestando o quanto o nosso Deus opera com sinais, prodígios e maravilhas. Então ninguém pode deter a vontade de Deus. Diz que ele trabalha com um exército de anjos. Então esse Deus é o Deus que rege as nações. Esse Deus é o Deus Quírios, soberano. O salmista no 115:3 ele diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Veja se isso não é a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz, não é como nos agrada. Deus não consulta o homem e fala: olha, deixa eu ver como é que a sua opinião é a outra. Ele faz um plebiscito ali, ele faz uma democracia e fala: olha, eu vou... Não, Deus faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Ou seja, o salmista está dizendo que tudo que ele faz como lhe agrada. O Salmo 22:28 diz: pois do Senhor é o reino e ele é quem governa as nações. Eu queria que você escrevesse essa afirmação que o salmista diz assim, escreva aí: o Senhor é quem governa as nações. Por que a gente tem que começar a confessar isso? Porque nesse tempo de caos, de angústia, de caos no mundo, muitos perguntam: quem que está no controle disso? E alguns vão dizer: quem está é a ONU. Outros vão dizer: é o Conselho de Segurança, sei lá de onde. Outros vão dizer: é o vice-presidente, é o presidente, é o primeiro-ministro. Amado, ele é quem governa as nações. Eu pergunto para você: quem governa as nações? Se você sabe, escreve aqui no chat. Quem governa as nações? Deus governa as nações. Ele é quem governa as nações. Então veja que ao lermos alguns versículos, eu não sei você, mas toda vez que eu vou para a palavra de Deus, eu não fico pior, eu fico melhor. Então a gente começou lendo aqui, eu fiz de forma intencional alguns versículos, porque eu sei que eu tenho que já dar um choque para aquele que entrou aqui desesperado, angustiado. Então, ei, respira. Como é que fala? Respira vermelho, solta azul, né? Respira. Deus governa as nações. E quando a gente lê a palavra de Deus, o nosso coração já começa a ficar em paz. Por quê? Porque vai produzindo a paz. Nós estamos lendo uma palavra de verdade. Então as pessoas, elas costumam dizer, né? O diabo fez, o diabo aconteceu. É uma frase muito comum, até mesmo no meio evangélico. O diabo fez, o diabo aconteceu, o diabo frustrou os planos de Deus. Mas eu queria dizer para você que o diabo não fez nada. Deus governa as nações. A Bíblia diz, o Deus da Bíblia que nós conhecemos é o Deus que levanta reinos, é o Deus que derruba reinos, é o Deus que levanta impérios, é o Deus que derruba impérios. Ele faz conforme a sua vontade. Nós acabamos de ver, ele faz conforme a sua própria vontade. Ele é rei de reis, ele é senhor de senhores. Ele é o Deus que é revelado a nós através das Sagradas Escrituras. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Esse é o Deus que nós cremos aqui em nosso ministério, um Deus todo poderoso. O diabo não faz nada. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu sei que quando a gente olha, e fazendo um paralelo com a cristandade moderna, religiosa, que acha que conhece Deus, mas na verdade é que não conhece Deus, pelo contrário, apresenta Ele como uma pobre criatura, como uma paródia da verdade de Deus. Quando a gente olha para isso, a gente vai ver um Deus que muitas vezes não tem nada a ver com esse Deus bíblico. O Deus que muitos religiosos conhecem é um Deus impotente. É um Deus que, como eu disse no início, ele é pequeno, mas o diabo é grande. É um Deus perdido. Então, não é esse o Deus da Bíblia. Deus tem se mostrado, sabe, como um ser, pela religião, Deus tem se mostrado como um ser impotente, um Deus frágil. E que não inspira ao menos respeito. Hoje as pessoas não têm nem mais reverência, nem respeito, não têm confiança.
Às vezes esse Deus que é pintado pela tradição é um Deus que ele é mais digno de compaixão, de dó, do que, como dizia minha mãe, né, um temor reverencial, como o livro que nós temos dela. Então, peraí, não é possível que o Criador do céu, o Criador da terra, o Deus majestoso, aquele que é o verbo, Logos, que disse haja luz e houve luz, aquele que disse haja firmamento, haja separação, não é possível que esse Deus seja um Deus digno de compaixão, um Deus fraco, um Deus que você fala, ai, que dó. Não é esse, amado. Então tire isso da sua mente, se é que você tem essa visão de Deus. Você precisa começar a enxergar Deus de fato como Ele é. Por isso, um parênteses aqui, é importante que você ouça a mensagem de domingo passado. Você precisa se relacionar com Deus sabendo quem Ele é. O problema é que o povo não sabe nem quem é Deus, ora para 3 deuses diferentes. Então como é que fica essa relação? Como é que fica essa comunicação com um Deus que você nem sabe? Você fala com alguém que você nem sabe quem é de fato. Então você precisa conhecer o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, que não é o Deus fraco, pobre, o Deus digno de compaixão, que não inspira respeito, pelo contrário, que inspira dó. Não é esse o Deus que a Bíblia diz. Então Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Salmo 76 vai dizer o que no verso 10? Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que rodeiam, aquele que deve ser temido. Olha só, Ele não tem que ser olhado com uma visão de dó, de compaixão. Ele tem que ser temido. Então você vê que as coisas estão totalmente conectadas. Por isso que num tempo de caos na terra, as pessoas batem cabeça, as pessoas ficam desesperadas, pulam do prédio, as pessoas, que vai ser de mim agora? Por quê? Porque elas não conhecem o que a Bíblia diz, que é um Deus que deve ser temido, um Deus grandioso. Diz que Ele quebranta o orgulho dos príncipes. Olha lá agora, é tremendo aos reis da terra. Você pode olhar todos esses grandes homens, todos os governos, você pode olhar todos os primeiros ministros, os presidentes da república, todos esses, diz aqui, é tremendo aos reis da terra. Nada, nem nenhum rei, nem nenhum governo é comparado ao nosso Deus. Então Deus está acima de qualquer rei na terra, o que diz a palavra. Negar a soberania de Deus vai levar o homem a um ateísmo. Quando eu nego que Deus é soberano, quando eu falo que Deus rege as nações, quando eu não tenho essa perspectiva de um Deus, que é o Deus verdadeiro, eu estou vivendo um ateísmo humano. Alguém vai dizer, bispo, mas como é que um crente que vai na igreja de domingo, como é que um crente ele é ateu? Isso é possível? Eu vou dizer que é possível, e talvez a grande maioria seja ateu. A grande maioria nem sabe quem é Deus. Essa que é a verdade. Eu digo, né? Estão tirando o Cristo do cristianismo, então fizeram uma miscelânea, nem sabem quem é Deus, nem sabem quem é Cristo. Então nos momentos de crise que o mundo passa, isso cada vez mais é exposto, é revelado. O quê? Dos ateus crentes. É meio contraditório, mas essa é a verdade. O crente ateu. Quando que eu conheço um crente ateu? No momento da crise. A crise expõe isso. A crise revela isso. Então você pode dizer, mas talvez não seja um ateísmo. Então vamos lá, se não é um ateísmo, então o medo fez essas pessoas esquecerem quem é Deus. Se você quer falar, não, bispo, eles não são ateus, então eu estou aqui para afirmar, o medo então fez essas pessoas esquecerem de fato quem é Deus. Vamos lá, se é que elas sabiam quem era Deus. Então a crise, o caos, o medo, a nação contra a nação, né? Tudo está acontecendo. Ou até mesmo uma luta pessoal. Quantas pessoas que vão embora das igrejas porque estão vivendo um momento de crise, falar, quer saber, Deus não existe, quer saber. Então o medo faz com que essa pessoa se esqueça de quem é o verdadeiro Deus. A gente tem visto isso, eu posso dizer, de um lugar de pastoreio. Quantas pessoas às vezes estão apostatando da fé porque permitem que o medo entre no coração. E uma vez que o medo entra no coração, a pessoa parece que esquece de tudo que Deus ensinou. Parece que a pessoa esquece tudo que a Bíblia fala. E aí sim, vai na minha primeira afirmação, ela se torna um crente ateu. Um crente que não confia em Deus, que não acredita em Deus, que não, sabe... tem paz nesse Deus. Então quando eu digo que Deus é soberano, eu estou afirmando que Deus tem o direito absoluto de governar a minha vida segundo a sua própria vontade. É isso que você tem que afirmar. Bispo, o que significa dizer a soberania de Deus? É você dizer que Deus tem poder absoluto para governar a sua e a minha vida. Não somente a minha e a sua vida, segundo a vontade dele, mas toda a terra, todo o universo. E como que é a vontade de Deus? Você vai dizer, falar que Deus é soberano vai me colocar num lugar de exposição, porque então Deus ele pode ser mal comigo. Não, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então a melhor coisa para nós é crermos na soberania de Deus, porque quando nós cremos na soberania de Deus, nós estamos crendo que a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor vai se manifestar na minha e na sua vida. Olha que coisa maravilhosa.
Então não fique lutando contra a soberania de Deus. Se submeta à soberania de Deus. Eu creio que, você crê também na existência de um Deus soberano. E deve ser assim, né? Devemos pregar assim para o meio evangélico atual protestante. Existe um Deus soberano, absoluto, que tem o direito sobre todas as coisas, que governa conforme Ele quer, que diz a palavra que nada foge à sua vontade. É um Deus que Ele não está sujeito a normas, um Deus que não está sujeito a leis, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Ele é o Deus supremo de absoluta grandeza. Então, esse Deus é o verdadeiro Deus da palavra de Deus. E esse é o Deus que eu creio, e eu creio que você também crê. 3 creios aqui. Eu creio, você crê e nós cremos juntos que esse é o Deus soberano. Olha só o que diz essa frase para você. Deus exerce a sua soberania com poder. Ele é um rei que reina, sim, Ele está vivo, Ele não está morto. Ele opera como Ele quer, onde Ele quer e quando Ele quer. O que eu estou aqui traduzindo com algumas palavras? A soberania de Deus. Ele exerce a sua soberania com poder, com glória. Então toda vez que a gente estuda a soberania de Deus, eu faço isso hoje de forma muito intencional da parte do Espírito, porque eu sei que pessoas estão angustiadas e no tempo do medo se esquecem de quem é Deus. Eu acabei de dizer, viram ateus, crentes ateus. Então eu venho hoje lembrando que tudo que está acontecendo no mundo e na sua vida está dentro da soberania de Deus. Eu sei que às vezes parece que Deus está dormindo para alguns. Bispo, não é possível. Na minha vida, quantas pessoas falam assim, bispo, eu nem sei se Deus mais me ouve, parece que Ele está dormindo, eu nem sei se Ele sabe o que eu estou passando. Então você que pensa assim, hoje você vai dobrar o seu joelho, você vai falar com esse Deus, e você vai falar, Deus, revela-te a mim. E você vai ver o quanto esse Deus, Ele não está dormindo. Deus não está nem aí, porque olha o que está acontecendo lá na Palestina, olha o que está acontecendo em Israel. Deus não está nem aí. Sei que algumas pessoas às vezes pensam que é isso que está acontecendo. Mas eu queria dizer para você que é justamente nessas horas que de repente, eu gosto da expressão, de repente eu ajo. De repente, Deus Ele se levanta com poder. De repente Deus se levanta com uma potência que é irresistível. Então não fique aí você, deixando o inimigo colocar caraminholas na sua cabeça. Deus não está nem aí, Deus não existe, Deus você quer. Amado, você vai experimentar de algo sobrenatural hoje da parte de Deus. De repente Deus age. Quando você busca Ele em oração, quando você de fato, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, quando você dobra em joelhos, esse Deus Ele se levanta com essa potência irresistível. Então você pode estar rodeado de muralhas, mas quando Ele destrói as muralhas, ninguém pode resistir. A gente estudou muito sobre isso recentemente, né? Uma cidade lá rodeada de muralhas, mas quando Deus destrói as muralhas, ninguém resiste. Ninguém pode resistir o poder de Deus, ninguém pode resistir a ação do Espírito Santo, ninguém pode resistir a graça, porque a graça é irresistível. Essa que é a verdade. Então a palavra de Deus em Deuteronômio 8:18 vai dizer assim, antes, ou seja, eu gosto dessas expressões antes, porque antes é antes. Antes de você comer, antes de você beber, antes de você casar, antes de você ter medo, antes, te lembrarás do Senhor teu Deus. Tu tem que lembrar do Senhor. Eu estou aqui hoje fazendo você lembrar do Senhor. O que eu estou fazendo exatamente há exatos 20 minutos de pregação? Eu estou fazendo você lembrar de quem é Deus. Por quê? Porque quando você lembra de quem é Deus, a paz que excede o entendimento, ela se manifesta no teu coração e na sua mente, te guarda, te livra. Então, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então eu pergunto para você, Deus Ele dá força ou Ele dá medo? Antes lembrarás do Senhor teu Deus. Eu estou te lembrando aqui, Ele é que te dá força. Então, você tem que entender que se o medo está chegando, esse medo não está vindo de Deus, porque Deus não dá medo, Deus dá força. Ele te dá força. Ele dá força para você trabalhar. Deus dá força para você conquistar. Deus dá força para você vencer os seus desafios. Deus dá força para você possuir. Então creia no que Ele diz. Creia que Deus é esse que vai operar na sua vida. Creia que esse é o Deus absoluto, o Deus supremo, o Deus todo-poderoso, o Rei de reis, o Senhor de senhores. Esse Deus está dizendo para você hoje que Ele te dá força. O bispo, por que você está falando isso? Porque eu estou te lembrando, como diz a palavra, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Lembre-se dEle. Você está muitas vezes lembrando do medo, lembrando da crise, lembrando da escassez, lembrando da doença, lembrando do problema, lembrando do divórcio, lembre-se do Senhor teu Deus, porque Ele está te dando força nessa hora. Você entrou aqui nessa live cheio de medo, cheio de paura, cheio de vontade de desistir, e você já está recebendo uma força que vem do alto dos céus. Não vem de mim, Fernando, mas vem de Deus, porque Ele te dá força para você trabalhar, para você avançar, para você recobrar ânimo. É o que Deus está fazendo hoje.
Diga graças a Deus por isso. Olha lá, Deus exerce a sua soberania com misericórdia, ou seja, Ele mostra socorro ao infeliz pecador quando o pecador não merece. Nós não merecíamos, não foi por merecimento, foi por graça. Ele exerceu da sua misericórdia com as nossas vidas. Ele mostrou socorro para nós que éramos pecadores e que fomos alcançados pela sua maravilhosa graça. Ou seja, Deus exerce sua soberania com graça. Assim como está escrito para você aí na tela, eu quero que você escreva aí também. Deus exerce sua soberania com graça. É isso que Deus está fazendo hoje, nessa noite de quinta-feira. A soberania dele está sendo manifestada através da sua graça. Enquanto você escreve que Deus exerce a sua soberania com graça, nós vamos ler 1 Coríntios 1, 26 em diante, que diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para que Deus fez isso? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Triste coisa é nós vermos homens que se dizem de Deus se vangloriando. Olha, quando eu orei, aquilo aconteceu. Quando eu pus a mão, quando eu cheguei, quando eu falei, o meu jejum, a minha subida no monte, a minha vigília, o meu preço, se vangloriando. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Para que tudo isso? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós temos visto uma geração que se vangloria nas coisas, que diz que foi o suor dele, que foi o suor do pastor, que foi a oração do profeta, que foi a mão que ele colocou. Ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus nos escolheu, amado, pela sua soberana e pela sua misericórdia, pela sua graça. Sabe, aos olhos do mundo, aos olhos dos poderosos, talvez as pessoas olhem para nós e digam: nós não somos nada. As pessoas olhem para a gente e digam: eles não são nada. Mas eu queria dizer para você que aos olhos de Deus, eu e você somos valiosíssimos. Por quê? Porque Deus nos chamou, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos predestinou, porque estávamos perdidos, porque estávamos, vivendo o curso do mundo, mas Ele nos resgatou desse lugar que é o império das trevas e nos transporta para um reino. Ou seja, nós somos valiosíssimos, nós custamos o sangue de Cristo. Ele verteu um sangue em meu e em seu favor. Então não olhe para você como o mundo olha e fala: ele não é de nada, quem é ele? Amado, você é mais que vencedor em todas as coisas. Você é bom perfume de Cristo, você é um eleito, você faz parte do exército do Deus vivo. Nós somos valiosíssimos. Eu queria entrar agora na palavra de Daniel, uma história muito conhecida. Daniel 11 em diante, vai dizer, 32, vai dizer: aos violadores da aliança ele. Esse aqui não é Deus, tá? Esse ele é o diabo. Com lisonjas perverterá. Então o diabo tem pervertido pessoas com as suas lisonjas. Mas o povo que conhece ao Deus se tornará forte e ativo. Se você conhece Deus, amado, não tem como você, nesse momento de medo, de luta, de crise, de caos, ir para o medo. Porque diz que aquele que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Então quando você conhece a soberania de Deus, você passa a ser uma pessoa forte, você passa a ser uma pessoa ativa, ou seja, vigorosa, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que coloca as mãos no arado, que trabalha para o reino, para a expansão, uma pessoa que não é inativa, mas é ativa. Então tudo que nos acontece dentro da soberania de Deus, diz Paulo, coopera para o nosso bem. Eu não entendo, bispo, como é que isso vai cooperar para o meu bem? Como é que essa briga no meu casamento, como é que esse problema financeiro, como é que essa crise na minha doença, na minha saúde, uma doença que chegou, um diagnóstico de morte? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus nos faz assim. Então uma aparente derrota, ela pode se tornar uma grande glória. Você pode ter entrado aqui hoje falando: bispo, eu cheguei aqui hoje derrotado, 12 de outubro, que dia de criança que nada, que feriado que nada, hoje foi o dia da minha derrota. Uma aparente derrota, eu queria que você olhasse com essa perspectiva, ela pode se tornar uma grande glória, em grande glória. Eu quero lembrar você que eu falei de Daniel, né? Uma das histórias bíblicas, aconteceu de forma bem semelhante ao que nós estamos vivendo no tempo hoje. Nós podemos dizer no Brasil, mas não só no Brasil, ao redor do mundo, com esse caos instalado. Um dia um rei chamado Dario colocou o profeta Daniel como governador de uma província. Mas existia naquele país, naquela nação ali, uma lei que ninguém poderia adorar outro Deus, ou outros deuses, né?
que não fosse um rei, a sua imagem, a sua estátua. Você conhece a história, eu quero lembrar com você hoje. Está lá em Daniel 6, verso 10, que diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu acho maravilhosa essa passagem de Daniel. Eu amo ler, porque Daniel, ele vê que tem algo escrito, algo assinado. Ou seja, ele não se dobra a uma lei, ele não se dobra a uma ideologia, ele não deixa com que o acordo assinado, o decreto do mundo dite a sua fé, direcione a sua fé. Pelo contrário, Daniel, ele soube que a escritura estava assinada. O que ele faz? Ele entra na sua casa, em cima, no seu quarto, onde tinham janelas abertas, como era costume dos judeus, virado para Jerusalém. E por 3 vezes ao dia ele orava e dava graças diante de Deus, e a expressão mais linda que eu acho é como ele costumava fazer. Entenda uma coisa: quem adora a Deus não para de adorar por conta de decretos. Quem ora a Deus, quem serve a Deus, não deixa de servir, de cultuar, de adorar a Deus por conta de um decreto, por conta de uma lei, por conta de uma imposição da sociedade, por conta de uma ideologia marxista, comunista, demoníaca. Quem faz isso em todo o tempo. Daniel não passou a adorar a Deus quando o decreto foi assinado. Daniel fazia isso de costume. Eu pergunto para você, você tem de costume, de forma prática, de forma rotineira, adorado a Deus, orado a Deus, buscado Deus? Porque é isso que Daniel fazia. E aí na hora da crise, o que revela? Revela o nosso caráter. Na hora do medo, na hora da crise, na hora da escassez, o nosso caráter, a nossa cultura é revelada. E aqui estava expondo algo que Daniel já fazia. Não é que ele foi correr para fazer média com Deus, e agora eu vou lá buscar Deus. Não, ele já fazia isso de costume. Então esse talvez seja um grande ensinamento para você nesse tempo. Não espere as coisas ficarem ruins ou ficarem boas. Ou seja, não espere as circunstâncias para você adorar a Deus. Tenha o costume de fazer assim como Daniel. O verso 14 diz: tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Olha, o rei falou: eu vou lá tentar dar um jeito nessa história para Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Não tinha como, tinha um decreto. O rei disse a Daniel: olha, o teu Deus, a quem tu serves... O rei sabia que Daniel servia a esse Deus continuamente. Ele diz: a quem tu serves continuamente, ele que te livre, ou que ele te livre. Então o rei falou: lavo minhas mãos, não tenho o que eu fazer. O decreto está assinado, você foi contra, eu preciso te jogar na cova dos leões. Então pensa o que passou na cabeça de Daniel até esse momento. Talvez o mesmo que passou na sua cabeça hoje, ou tem passado nesses últimos dias. Bispo, Deus está dormindo. Talvez Daniel tenha pensado nisso. Eu estou adorando, eu não estou buscando Deus, orando Deus, porque eu fiz isso só no tempo da angústia. Eu já fazia isso. Eu estou pensando aqui com a cabeça de Daniel. Pensa o que passou na cabeça dele. Será que Deus está dormindo? Sabe? Então quando vem esses desafios que dependem de Deus, eu queria que você tivesse o hábito de dar glórias a Deus, porque depende de Deus. Olha, se não está no nosso controle, está no controle de Deus. Então, graças a Deus por isso. Porque se estivesse no controle do homem, a gente estava frito. Então tem coisa que você fala: bispo, não tem o que eu fazer. Dê graças a Deus por isso, porque isso está no controle de Deus. Porque se depende de Deus, está resolvido. Eu queria que você escrevesse isso: se depende de Deus, então está resolvido. Então nós estamos aqui hoje como Daniel. A nossa volta parece que só tem leões. E aqui vamos traçar 2 paralelos, como eu falei desde o início. Olha a nação, olha o globo terrestre, olha a terra. Só tem leão. Imagina como está lá Jerusalém agora. 96% do território daquela região é muçulmano. Está ali na mão dos árabes, todo aquele povo. 0,4% da terra é Israel. Então, Israel hoje olha para o lado ali e fala: só tem leão do meu lado. Só que eles já experimentaram de um irmão deles, do passado, Daniel, vendo a boca do leão sendo fechada. Assim como você também hoje, talvez não esteja lá na nação de Israel, mas você esteja olhando para o seu lado e falando: é um boleto, é uma crise, é um divórcio iminente, é uma doença, é um diagnóstico de morte, é um problema, é uma invalidez, é um filho que foi para a droga. Você olha para o lado e fala assim: bispo, eu estou igual Daniel, só tem leão do meu lado. Eu quero dizer para você que se depende de Deus,
está resolvido. Aqui no caso de Daniel dependia de Deus, por isso estava resolvido. E talvez, como eu disse, só tem leões ao nosso lado, rumores de guerra, tudo que a gente está ouvindo agora, tudo isso está aí para tentar te devorar. E ainda talvez alguém fale como o rei falou para Daniel: o teu Deus que te livre. Lembra da mulher de Jó que falou para ele, né? Olha, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Agora o rei fala para Daniel aqui: Deus que te livre. Talvez alguém tenha lançado uma dessa para você. Te vira com Deus. Agora vai lá buscar o teu pastor, vai lá buscar a tua igreja. Eu quero ver agora. Amado, quando não depende de mim nem de você, depende de Deus, está resolvido. Então eu quero chamar atenção para o comportamento de Daniel nessa hora. Daniel não teve medo. Imagina só você sendo lançado na cova dos leões. Daniel não teve medo. Eu quero dizer para você algo hoje, queria que você prestasse atenção. Ouça isso, porque é o Espírito que diz a você: a pior coisa que o diabo pode colocar na sua mente é o medo. Por isso você está aqui hoje crescendo em graça e conhecimento. Por isso que eu falo que cada oportunidade que Deus nos dá, de nós aparecermos aqui como igreja, de dar instrução, nós estamos tirando, sabe, a voz do medo da sua cabeça, porque a pior coisa que o diabo pode pôr, instalar na sua mente é o medo. E nesse momento, talvez, o medo esteja tentando te colocar num lugar de desespero. Por isso eu estou aqui hoje combatendo o medo da sua vida através da palavra de Deus. É o medo da pandemia, é o medo da guerra, é o medo da crise, é o medo da falta de emprego, é o medo disso. E aí você está lá, sabe, desesperado. É o inimigo tentando pôr isso na sua cabeça. O medo ele é pior do que o câncer. O medo é pior do que qualquer doença. Porque muitas vezes a pessoa tem câncer, mas se ela não tiver medo, ela não se entrega ao câncer. Eu já vi várias pessoas passando por processos de doenças terríveis. Mas quando a pessoa não tem medo, ela não se entrega a essa doença. Não teme essa doença. Então Daniel não saiu correndo por lá anunciando o pânico, sendo um profeta de caos, falando: o que vai ser agora? Daniel não pegou sua rede social e ficou lá: olha gente, eu estou aqui com os leões, socorro, manda um pix para mim. Daniel não fez isso, Daniel não saiu alastrando medo. Então nós temos visto que muitos cristãos que não conhecem nada de Deus, nessa hora estão atordoados. Eu vou fazer uma live para isso, fazer uma live para aquilo. A live virou, o stories virou um divã que a pessoa vai lá lançar os seus medos. Se você for abrir uma live, um stories, seja alguém que vai produzir vida na vida dos outros, seja alguém que vai produzir esperança, seja alguém que vai ser o porta-voz de boas novas, que são o evangelho do Senhor Jesus Cristo, da graça de Deus. Seja alguém que vai, produzir uma perspectiva que não é a perspectiva do noticiário, porque hoje o povo quer ser o profeta do caos, quer falar: não, eu vou anunciar aqui, então liga uma live, liga um stories, põe uma foto lá para produzir medo, para produzir esperança. Presta atenção, nós não estamos aqui negando os fatos, mas nós estamos olhando, falando que não é o que acontece que determina o nosso futuro, mas é como nós encaramos o que acontece, e nós estamos agora olhando com a perspectiva de Deus. E quando nós olhamos pela perspectiva de Deus, quando nós lembramos que nós somos embaixadores, como nós vimos hoje, Ele nos dá força para nós adquirirmos riqueza, Ele nos dá força para nós sermos ativos. Então quando você for abrir a tua boca, seja aquele que, assim como Daniel, vai produzir paz, vai produzir esperança. Não seja um porta-voz do diabo infamando outras pessoas, porque é isso que o diabo quer que você seja, um porta-voz do inferno. Bispo, então quando a calamidade vier, ou quando ela vem, o que eu faço? Amado, quando a calamidade vem, nós nos comportamos como os filhos e como filhas de Deus. Se você está vivendo um tempo de calamidade na sua vida, se comporte como um filho de Deus. Diz que ao redor de nós há uma grande nuvem de testemunhas. Que você dê bom testemunho. 2 Timóteo 1:7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu pergunto, que espírito que você tem? O espírito de Deus, então é um espírito de poder. Para de ser covarde, para de ser medroso, de ser aquele que retrocede. Deus não te deu espírito de medo, mas é um espírito de poder. Então olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo com as pessoas aí fora. Elas veem o noticiário e, meu Deus, Olha, não é que nós não vamos olhar para os nossos irmãos com compaixão, não é isso, amado. Mas nós precisamos ultrapassar, o nosso olhar precisa penetrar e ultrapassar tudo o que está acontecendo, porque a nossa perspectiva não é terrestre. Nós estamos juntamente com Cristo assentado em lugares celestiais. Então é essa visão que nós temos que ter das circunstâncias, a visão do próprio Cristo. Então quando nós deixamos com que a mídia, com que os jornais, quando nós deixamos que os aplicativos nos amedrontem, desse jeito que a coisa está acontecendo aí,
E nós nos esquecemos de que nós somos e quem nós somos em Deus. Quando você se permite entrar nesse lugar de medo, eu vou contar uma coisa para você. Você está desagradando a Deus, porque você é embaixador de Cristo. Você é aquele que tem que promover. A Bíblia diz, você não pode ser aquele que se envergonha do Evangelho. Aquele que se envergonha do Evangelho é o que fica com medo. Aquele que fala, eu não vou falar, eu não vou tocar. Não, amados. Nós não podemos agradar a Deus, nós somos filhos de um Deus, e é na hora das tempestades. Eu vou dizer para você uma coisa forte, é na hora dessa cova do leão que você está passando aí, é na hora da cova do leão que a gente está passando como nação, como mundo, que nós somos filhos de Deus, e nessa hora do caos que nós vamos para a guerra. É na hora do caos que nós, como filhos de Deus, vencemos os problemas. É nesse momento que nós, como filhos de Deus, vamos dar razão da nossa fé. As pessoas estão olhando, esperando para ver como é que você vai correr, como é que você vai agir, como é que você vai... Como que vai ser a sua reação? De acordo com tudo que está acontecendo. Então, voltando para a história, no verso 20 diz: chegando-se ele à cova, chamou. Aqui o rei, ele chega à cova e chamou por Daniel com uma voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, olha, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então o rei já vem aqui com a perspectiva da condição. Aí um monte de leão. Daniel, o rei gostava do Daniel. Daniel, oh Danielzinho, será que esse rei, ele podia falar, será que o teu Deus te livrou? Eu gosto que o rei, ele colocou continuamente serve. Olha como isso era uma característica da vida de fé de Daniel. E no verso 21 diz: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Olha só, Daniel podia vir aqui com uma voz vitimista falando: esse seu rei sem vergonha, esse é um desgraçado, eu vou agora soltar esse leão atrás de você. E Daniel, ele já dá uma fala aqui que já dá a direção do sentimento que estava no coração dele: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então Daniel, ele vem aqui como um homem de um caráter ilibado, de uma fé inabalável. Ele diz: olha, Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Sabe o que Deus estava fazendo ali, mostrando? Olha, nesse aqui, ó, em Daniel, ninguém pode tocar. Eu estou aqui hoje para falar para você o que esse Deus, que é o mesmo Deus de Daniel, porque ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Ele está dizendo que na sua vida ninguém pode tocar. Cai 1.000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Assim como Daniel, Deus manda anjos para fechar a boca dos leões. Esse mesmo Deus que livrou Daniel, meu amado, é o mesmo Deus que nós servimos. E ele não faz acepção entre os seus filhos. Então receba um livramento hoje sobrenatural em sua vida, desse Deus maravilhoso. Talvez você tenha se esquecido de quem é o nosso Deus. Talvez tenha dado branco. Quem é Deus? É tanto medo, é tanta paura, é tanto noticiário que você tenha se tornado aquele que eu disse, o crente ateu. Você esqueceu quem é Deus, não confia mais em Deus. Por isso eu estou aqui hoje pregando para você. Eu estou aqui hoje exatamente há 40 minutos de uma pregação, dizendo para você quem é Deus. Quem é o Deus que a Bíblia diz. Quem é o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Quem é o Deus que nós cremos. O Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que rege as nações. Aquele que é o cavaleiro do cavalo branco. Aquele que virá e voltará para buscar sua noiva, aquele que está sentado num alto sublime trono, que rege as nações, aquele que tem seus olhos como chamas de fogo. Esse é o Deus que nós servimos continuamente. Esse Deus que falou: ei, ninguém toque Daniel. É o Deus que está apontando para você do alto dos céus. É o Deus que coloca anjos acampados ao seu redor para fechar a boca dos leões. Você vai temer quem ou o que, meu amado? Nada nem ninguém pode te causar algum dano. Diz: se você comer coisa mortífera, ela não te causará dano algum. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E aí a coisa fica maravilhosa no final da história. Lá no verso 26 diz: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Amado, agora é o rei falando do verdadeiro rei. Pelo testemunho de Daniel, amado, um rei olhou, viu as circunstâncias, viu o testemunho de um homem de Deus e falou: eu conheço agora o Deus de Daniel. Diz no 27, ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amado, o Deus que nós cremos pode livrar, o seu poder pode nos livrar dos leões. O Deus que nós cremos, o seu poder pode nos livrar do câncer, da tuberculose, do Covid, de crise familiar,
Sabe, sobre um desejo suicida, o poder de Deus pode te livrar de todo desejo suicida, de toda crise financeira, de qualquer guerra, o poder de Deus pode nos livrar. Assim como ele livrou Daniel, o nosso Deus, ele é soberano. Ele salva, disse o rei, ele salva, ele livra, ele faz sinais. Então nessa noite, na autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que o anjo do Senhor nessa hora, esse é o anjo que livrou Daniel. Esse mesmo anjo está acampado ao seu redor e te livrará de todos os leões dessa vida, de todas as ameaças, de todas as vozes de morte, de todos os diagnósticos de morte, de toda doença, de todo medo, de todo o rugido do maligno. Eu declaro que Deus está fechando a boca dos leões, para que todos possam reconhecer quem Ele é, para que todos possam dizer: Ele é o Deus vivo, é o Deus que salva, é o Deus que livra, é o Deus que não falha. Ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Esse Deus está na sua vida, esse Deus está te cuidando, esse Deus está te guardando. Esse é o Deus que nós servimos continuamente, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que está manifestado em nosso meio. Aí alguém vai olhar nesse final e vai dizer: bispo, então quer dizer que você não tem medo? Quer dizer que vocês não têm medo de nada? Eu estou aqui para dizer hoje, amado, que eu tenho uma grande caminhada, um grande tempo de caminhada com Cristo. E nesse tempo, que é grande, mas aos olhos do que Deus ainda tem para fazer na minha vida, ele pode ser olhado como pequeno. Nesse tempo que eu tenho caminhado com Jesus, amado, eu já fui livrado de tanta coisa. Eu já vi Deus agir de tantas formas, eu já vi tanto agir das maravilhas de Deus, do sobrenatural de Deus. Já vi a soberania de Deus sendo manifestada de formas sobrenaturais. Por isso, amado, eu não tenho medo de crer na soberania de Deus. Eu queria dizer para você também: não tenha medo de crer na soberania de Deus. Eu estou indo para o final. Não tenha medo de crer na soberania de Deus. Sabe, um dia eu cheguei para o Senhor e falei: Senhor, eis-me aqui. E esse eis-me aqui que eu falei para o Senhor, não foi um eis-me aqui da boca para fora. Não foi para aparecer, para ganhar um status. Quando eu disse eis-me aqui, Senhor, foi para fazer a vontade soberana desse Deus. Então tudo que Deus faz na minha vida, eu falo: Senhor, Tu és soberano. Eu não questiono, Tu és soberano. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Então, os tempos podem ser mais perigosos do que no passado, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. O nosso Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Que isso possa gerar em você nessa noite esperança, paz, força, entusiasmo, vigor, uma fé inabalável. Não tenha medo de nada. Eu costumo dizer isso: não tenha medo de nada nem de ninguém, porque você tem a marca da promessa. Nada é maior do que o sangue que já te livrou. Nada é maior. Existe uma marca na sua vida que é o sangue de Cristo. E nada, não tem crise, não tem guerra, não tem bomba, não tem foguete, não tem diagnóstico que seja maior do que o sangue de Cristo que já te lavou, que já te regenerou, que já te justificou. Por isso eu termino com o texto base de hoje, que é Mateus 24, 6-8. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Jesus disse: porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Você que chegou nessa live hoje, nesse culto hoje, falou: bispo, é o fim. A guerra da minha vida, a tempestade, o meu barco está indo, parece que vai a pique. Jesus falou: não é o fim ainda. Não é o fim ainda. Hoje Deus coloca um homem, um profeta, um anjo à sua frente para dizer: não é o fim da sua trajetória, não é o fim da sua jornada. Essa não é a palavra final. A palavra final vem de Deus. E quando você lembrar, ou quando o inimigo tentar colocar medo em você, que você se lembre: antes te lembrarás do Senhor teu Deus. O que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim aqui como um porta-voz de Deus, fazer você lembrar do Senhor teu Deus, porque Ele te dá força. Ele te dá força. Você está recebendo força hoje. Não é de mim, porque eu não tenho nada para te dar humanamente falando, mas é de Deus, é da palavra. É do Deus que fechou a boca dos leões naquela cova. Diz no verso 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Amado, quanto mais o tempo vai passando, mais nós estamos vendo que a volta de Cristo está próxima. Mas Jesus falou: é o princípio das dores. Você como igreja está guardado. Você como igreja está protegido. Diz que você e eu fazemos parte de um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Um povo do Senhor, exclusivamente seu, zeloso, preparado para boas obras. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Por mais que as coisas, falando de nação, de geopolítica, estejam totalmente conturbadas, talvez na sua vida guerras por todo lado, lembre-se que o Deus que fecha a boca dos leões é o Deus
a quem você e eu servimos continuamente. Que essa palavra produza paz, esperança e renove a sua mente hoje, e os frutos sejam constantes e evidentes na sua vida. Que os sinais sigam você, porque assim é a vontade de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando ao final. Eu creio que você foi ministrado por toda essa mensagem. Ela está armazenada aqui, você pode ouvir outras vezes, você pode compartilhar para que outras pessoas ouçam. Lembre-se que esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso, soberano. Então, caos no mundo, mas nada está fora da soberania de Deus. Eu quero terminar orando com você. Se você puder curvar sua cabeça, se você quiser ficar de pé na sua casa, da melhor forma que você puder, chame seus filhos, sua família, vamos orar junto. Pai, nós te damos graças e honras, te adoramos, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por mais a oportunidade de nós ouvirmos a Tua voz, quando nós sabemos que em muitos países, Pai, as pessoas não podem nem sequer ter uma Bíblia, as pessoas não podem nem sequer expressar a sua fé. Nós, Pai, aqui podemos ainda, Jesus, cultuar, nós podemos ainda entrar em lives, nós podemos ainda falar da Tua palavra, nós podemos ainda, Senhor, falar do Teu amor. Então, essa foi mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de nós crescermos em graça e conhecimento. Essa palavra, Deus, eu sei que não voltou vazia. Eu sei que pessoas precisavam ouvir isso nessa noite. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aflitas, angustiadas, pessoas temerosas, mas eu creio que esse mal já bateu em retirada. O inimigo pode ter vindo por um caminho, mas o Senhor já os dispersou, Pai, por 7 caminhos. Ele já bateu em retirada. Nessa noite o laço do passarinheiro foi desfeito, Pai. Nessa noite, Senhor, os dados foram desinflamados, todos os dados envenenados do maligno. Nós estamos blindando a nossa mente, nós estamos ativando a mente de Cristo que é em nós. Nós estamos aqui combatendo esse bom combate. Nós estamos aqui, Pai, de forma sábia, crescendo em instrução, Jesus, e nós nos apropriamos dessa palavra que diz que o Senhor nos dá força, Pai. Essa força já foi nos dada, nós agora nos apropriamos de toda a força para nós vencermos os desafios, para nós vencermos, Pai, as circunstâncias contrárias. Nós nos apropriamos, Pai, desta palavra para nós avançarmos, Jesus. Por mais que as nações estejam aí em rumores de guerra, o Senhor tem nos dito: não vos assusteis. Pai, eu profetizo, ninguém vai ficar assustado em nosso meio, Jesus. Eu profetizo coragem. O Senhor tem dito: não vos dei um espírito de medo, de covardia, mas de poder. Jesus, o espírito que nós temos é um espírito de poder, de amor, de mansidão, Jesus. Por isso que nós possamos andar nessas boas obras. Nós repreendemos, Pai, toda ação das trevas. Nós repreendemos, Pai, toda ação do inimigo, Jesus. Mais uma vez nós intercedemos por todos os nossos irmãos judeus, por toda essa guerra, Pai, por todas as vítimas, as famílias, os familiares, Jesus. Nós repreendemos todo o mal, Jesus, que vem através de grupos terroristas, Pai. Nós declaramos que haja paz em Israel, Jesus. Assim como paz em Israel, eu declaro paz nos lares, paz nas casas, Jesus. Se alguém entrou aqui com uma situação de guerra, eu declaro agora, Senhor, que haja paz, Senhor, que todo vento cesse, que toda chuva pare, Jesus, que toda tempestade seja repreendida, como o Senhor disse aos ventos: emudece. Nós declaramos hoje, Pai, que os ventos sejam calados para a Tua honra e para a Tua glória, para que todos saibam, vejam e atentem, Pai, que a Tua mão está nos guardando, que a Tua mão é poderosa. Nós saímos dessa transmissão renovados, nós saímos daqui em paz, Jesus, porque nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Tu és um Deus soberano. O caos pode estar instalado na terra, mas tudo isso está sobre a Tua soberania, está sob a Tua soberania, Jesus. Nós declaramos o que diz a Tua palavra: Tu és o príncipe da paz, Jesus. Por isso nós podemos ter paz, porque nós temos o príncipe da paz. Oh, Jesus, não é a paz que o mundo nos dá, mas é a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós recebemos essa palavra em nossos corações, Jesus. Eu oro por todo mundo que está aqui comigo nessa live, aqueles que vão ouvir essa mensagem em outro momento, e eu declaro, Jesus, que essa palavra possa separar juntas, medulas, Pai. Oh, Pai, discernir os intentos do coração, porque diz que é isso que faz a Tua palavra, que todos sejam edificados de forma sobrenatural e que os sinais acompanhem aqueles que creem. Assim nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu declaro que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Escreve aí no chat: Deus já me deu força. Deus já me deu força nessa noite. Você sai daqui hoje fortalecido. Eu sempre digo, você não sai daqui de mãos vazias. Jamais Deus te despede da mesma forma. Você está aqui com as mãos cheias de muito conhecimento, e o conhecimento, ele cessa a destruição na vida do povo de Deus. Lembrando, estamos terminando a nossa transmissão hoje, lembrando que o nosso próximo encontro é domingo,
como culto e que você possa estar preparado para estar aqui, feriado, emenda de feriado. Se você puder estar em São Paulo, vai ser um prazer receber você lá no Shopping Marketplace, na sala 2 do cinema. Estamos vivendo um tempo único, nós vamos falar sobre a deidade de Cristo. Cristo é Deus, o ser divino, a essência. Você precisa saber quem é Deus. Traga convidados, chame outras pessoas. Tivemos muitos convidados no último domingo, se não me engano, mais de 5 convidados ali, ouvindo da voz de Deus, que você possa trazer algumas pessoas, convidar pessoas. E lembrando que esse é o nosso próximo encontro, falando como o dia do Senhor. Mas antes disso, tem um congresso MEG, mulherada a todo vapor aí no próximo sábado, e domingo eu volto aqui para falar como foi tudo isso. Lembrando que o amor resgata, mas é a graça que transforma. Tenham todos um sono dos justos, uma noite de descanso. Deus dá os seus enquanto dorme. E eu espero você no próximo domingo às 9 horas da manhã. Graças e paz a todos. Tchau.